Meu nome é Anthony Portigliatti, sou presidente do Conselho de Administração da Florida Christian University, aqui em Orlando, no estado da Flórida, nos Estados Unidos da América. E neste momento eu quero testemunhar de um brilhante estudante que nós tivemos. Fez primeiramente o mestrado, foi um exemplo ou um pioneiro no reconhecimento do mestrado no Brasil e agora fazendo novamente, terminando o doutorado e fazendo novamente o reconhecimento como doutor. E me refiro a Paulo Amaral, professor, doutor Paulo Amaral, um empreendedor dentro do mercado da educação, um empreendedor profundo no conhecimento, mas profundo na gestão, um potencializador de pessoas. Deixo aqui registrado o meu reconhecimento e a nossa admiração. Olá, quero dar boas-vindas a você neste treinamento de coach de emagrecimento. Muito obrigado por ter feito a inscrição. Lembrando que você recebeu o material no grupo de Telegram. E caso não tenha feito essa inscrição, acesse o link que está aqui abaixo para ter todo o material de apoio. Com relação ao certificado de participação, você também receberá pelo Telegram o link para preencher uma pesquisa para emissão do seu certificado. Esse treinamento ele tem a finalidade de mudar a sua forma de pensar sobre o que é coach. E o treinamento ele será dividido em 4 temas centrais. Como ajudar as pessoas a emagrecer sem ser um charlatão ou antiético, como não me sentir frustrado por não conseguir ajudar os meus clientes a emagrecer, como identificar se uma pessoa está preparada para emagrecimento saudável e quais as etapas de um processo de emagrecimento. Só que antes, eu gostaria de contar por que eu decidi fazer esse treinamento. O que começa hoje aqui é um movimento que não tem dia e hora para acabar. Durante muito tempo, foi muito comum e normal as pessoas acharem que viver de coach, falar de coach, é algo que é ruim e que deveriam dizer na internet o que os outros clientes gostariam de ouvir, como emagreça 10 quilos em uma semana. Só que hoje começa o movimento do coaching sem falsas promessas. Movimento que há 3 meses atrás eu achava que seria impossível de acontecer. Foi quando eu assisti a matéria apresentada pelo programa Fantástico da Rede Globo em 10 de janeiro de 2021, que questionou a qualificação do coach. Seria muito mais fácil e confortável para mim eu não me expor nas redes sociais, só que chega a hora em que você percebe que a mensagem que carrega é muito mais forte que você. Chega uma hora que você é obrigado a se movimentar. E foi através desse movimento que eu comecei desde 2015, só que de forma tímida, porque não era meu foco era na área acadêmica, até o final de 2020, e que eu descobri qual era a mensagem que eu tinha que transmitir para as pessoas nas redes sociais. Sem ter medo de falar que eu era coach de emagrecimento e que os outros poderiam também pensar da mesma forma. Com certeza, a matéria do Fantástico, ela foi meu combustível que eu precisava para falar a verdade, sem falsas promessas ou esqueminhas. Eu sei que muitas pessoas também querem ajudar outras pessoas a emagrecer e que não possuem uma mensagem para carregar ou que acreditam que estão sem força para fazer aquilo que deve ser feito. E que a verdade é que você precisa se movimentar, porque quando a mensagem que você carrega é mais forte do que você, não há nada que possa impedi-lo. Você vai entender nesse treinamento de hoje o poder do coach de emagrecimento na mudança de comportamento na vida das pessoas. Agora você tem 2 opções. Ou você vai aprender a ser um coach de emagrecimento e transformar a vida das pessoas, ou se esconder e achar que nunca vai poder falar nas redes sociais que você é um coach. Iniciei a minha jornada como coach em 2011 em um curso de MBA em gestão de pessoas, pois na época eu tinha muita dificuldade de me relacionar com alguns colaboradores. E para minha surpresa, a universidade que eu fui fazer o MBA era focada em processo de coach. Eu confesso que eu estava procurando um curso de gestão de pessoas e não de coach. Eu tive até vontade de desistir de fazer esse curso porque o coach já naquela época não era muito bem falado, mas eu decidi ir adiante.
E durante o curso eu descobri que eu tinha muitas crenças que limitavam a minha forma de aprender. Eu nunca tinha feito um trabalho de autoconhecimento. Praticamente a partir daquele momento, aprendi que quando definimos onde queremos chegar e onde estamos, e transformamos todas as intenções em ações com datas bem definidas, alcançamos o que foi planejado. E isso é coach. Descobri o poder que tinha nas mãos. E a prova disso foi quando eu fui fazer o TCC desse MBA com um grupo de estudantes de administração. Ao final de um processo de 2 meses, eu tive resultados maravilhosos. Os participantes do estudo que estavam com muitas dúvidas no início do processo sobre a sua carreira, acharam o seu rumo profissional ao final do processo de coach. E na época, eu já era profissional de educação física, foi quando eu percebi que as pessoas que estavam conscientes da mudança de hábitos saudáveis eram aquelas que permaneciam nos programas de atividade física e que sabemos que infelizmente é uma minoria. Percebi que eu poderia ensinar isso para outras pessoas utilizando o coach. Foi quando em 2015 eu decidi fazer o meu primeiro curso de coach de emagrecimento, utilizando tudo o que eu aprendi durante a minha carreira. Eu fui pesquisar com os clientes e percebi que o maior problema no processo de coach de emagrecimento é conscientizar as pessoas a ter uma alimentação equilibrada, motivação diária para a prática de atividade física, dormir a quantidade de horas ideal e fazer exames clínicos e laboratoriais periodicamente, de acordo com as suas características, e que a falta desses itens desencadeia uma sensação de baixa autoestima e depressão. E para dar o primeiro passo na sua jornada como coach de emagrecimento, é necessário compreender o que é coach e como ajudar as pessoas a emagrecer sem ser um charlatão ou antiético. Coaching é um processo de desenvolvimento pessoal ou profissional com começo, meio e fim, onde o coach, que é o profissional, facilita a tomada de decisão de consciência, a identificação de potencial, autoestima, definição de objetivos, elaboração e controle de plano de ação do seu cliente, também conhecido como coachee. No processo de coaching, o cliente é o responsável por qualquer tomada de decisão, sem que haja a interferência de uma pessoa externa. Já o coach auxilia o seu cliente a levar em ação todas as suas intenções. Além disso, o coach não faz terapia. Sua principal abordagem é auxiliar o cliente a tomar as suas próprias decisões por meio de perguntas e ferramentas específicas, fazendo com que o cliente tenha uma mudança de mentalidade e resultado com alinhamento de metas bem definidas. Já o subnicho de coach de emagrecimento, ele possui 4 pilares: atividade física, alimentação, saúde e sono, e atua de forma multidisciplinar em conjunto com outros profissionais da área da saúde, como médico, profissional de educação física, nutricionista, entre outros profissionais. Lembrando que cada cliente possui a sua individualidade, por isso é extremamente proibido prometer emagreça X quilos em X semanas, pois cada pessoa responde de forma diferente. O coach de emagrecimento ético é aquele que não prescreve exercícios físicos, dieta ou reeducação alimentar, mas atua com foco na promoção de hábitos saudáveis com base nas publicações dos órgãos governamentais, que é o caso do Ministério da Saúde e a Organização Mundial da Saúde. Ele também não fala para o seu cliente o seu próprio programa de treinamento e o que come, pois caso contrário estaria induzindo o cliente a ter os mesmos comportamentos. Principalmente coaches que emagreceram. Seu papel é exclusivamente na conscientização de hábitos saudáveis e ainda deve respeitar o código de ética apresentado pela International Coach Federation. Agora fica fácil identificar os charlatões e antiéticos que acham que sozinhos podem emagrecer rápido em poucos dias, exercendo de forma ilegal. Qual é a sua escolha? O segundo passo é compreender que por detrás de objetivos de emagrecer X quilos, existe um desejo real ou problema. Assim, devemos identificar quais os reais motivos das pessoas buscarem um processo de emagrecimento. É muito comum as pessoas transferirem a responsabilidade do resultado do emagrecimento para o profissional, sendo que depende exclusivamente do cliente o seu sucesso.
Mas Paulo, então qual o papel do coach de emagrecimento dos profissionais da área da saúde nos programas de emagrecimento? O coach de emagrecimento é aquele que auxilia o cliente a mudar o seu nível de conscientização. E somente está habilitado ao processo o cliente que quer mudar os seus hábitos de saúde. Já os profissionais da área da saúde são os responsáveis por determinar quais exames clínicos, prescrever exercícios físicos, dietas e reeducação alimentar. Significa que se o profissional trabalha sozinho, tem grandes chances do cliente não alcançar o objetivo. É essencial que o cliente seja orientado de forma multidisciplinar. No entanto, infelizmente é mais comum do que a gente imagina profissionais não trabalharem em conjunto. Eu mesmo já ministrei por 6 anos na graduação uma disciplina chamada Programa Interdisciplinar Comunitário, onde estudantes de diversos cursos da área da saúde faziam projetos comunitários em conjunto. E era uma briga danada, um ego muito grande, ninguém queria ouvir ninguém. Isso reflete o tipo de profissional que se forma no mercado. Por isso, o coach de emagrecimento tem um papel fundamental, que é conscientizar o cliente que ele deve buscar ajuda de diversos profissionais da área da saúde, pois o contrário, infelizmente, geralmente não acontece. E como não me sentir frustrado por não ajudar os meus clientes a emagrecer? Você deve fazer 4 perguntas para o seu cliente. Primeiro, qual o seu objetivo? Segundo, quais os desafios e problemas que estão impedindo você de realizar esse objetivo? Terceira, como você se sente? E quarta, como você acha que eu, como coach, posso te ajudar? Utilize as redes sociais para fazer essas perguntas e, com base nas respostas, você consegue entender como o cliente se sente no momento atual e quais alternativas ele está buscando, que geralmente leva para 2 caminhos. Opção A busca por programas de emagrecimento rápido, sem esforço ou dietas da moda. E opção B, está preparado para mudar os seus hábitos de saúde com foco em curto, médio e longo prazo. Posso falar com convicção que geralmente as pessoas buscam a primeira opção, que é de emagrecimento rápido sem esforço. Porém, 95% dessas pessoas ficam frustradas e sempre culpam o profissional. Já a opção B, que tem foco na mudança de hábitos saudáveis de forma gradativa, somente faz sentido na vida das pessoas quando já tentou de tudo e não conseguiu, ou quando nós fazemos um trabalho de conscientização falando para as pessoas o caminho correto. E esta é a minha escolha, mesmo sabendo que é o caminho mais difícil. Por isso eu resolvi não me calar. Fiquei muito tempo com medo do que os outros poderiam falar de mim nas redes sociais. E eu conto com você para seguir nessa jornada. O terceiro passo, buscando a construção da autoestima por meio do autoconhecimento, é identificar o nível atual de conscientização no processo de emagrecimento do seu cliente, composto por 4 níveis. O primeiro nível é quando a pessoa está totalmente inconsciente e não tem intenção de agir e mudar o comportamento. Muitas vezes não enxerga o problema com clareza e, quando enxerga, vê mais contras do que prós no processo de mudança. São aqueles que vão para a academia ou consulta em uma clínica porque alguém agendou. A pessoa neste nível percebe que algo não está bem na sua vida, mas não tem clareza e vontade de iniciar. No segundo nível, o indivíduo está consciente do problema e está mais propenso a agir. Geralmente a pessoa nesta fase diz que poderia fazer algo, mas não faz nada. E geralmente busca sozinha informações e acredita que não precisa de ajuda. No terceiro nível, consciente da solução, é o momento em que o indivíduo pretende começar a agir e já decidiu fazer mudanças e percebe mais vantagens em mudar do que desvantagens. Em alguns casos, até começou a dar alguns passos e acredita que pode mudar, embora muitas vezes não saiba como. A pessoa neste nível está propensa e preparada para ter o auxílio de um coach de emagrecimento na sua jornada. E o quarto e último nível é quando a pessoa está consciente da mudança ou clareza, onde a pessoa sabe quais atividades físicas praticar,
quais alimentos consumir, quantas horas dormir e tem todos os seus exames em dia. É fundamental neste nível ter 100% de comprometimento com o processo, adquirindo assim autonomia dos seus hábitos de saúde, criando estratégias para manter uma rotina de exercícios físicos durante a semana e total controle da sua alimentação. Não adianta se matricular na academia, comprar suplemento, tomar remédios, ficar sem comer, fazer dieta low carb, dieta da sopa, dieta da lua, dieta do ovo, dieta do Mediterrâneo, entre outras, se a pessoa não estiver com vontade de querer mudar. Para ajudar você a identificar o nível de conscientização dos seus clientes, eu disponibilizei no grupo de Telegram a ferramenta Nível de Conscientização do Emagrecimento Saudável, que é composta por 4 perguntas com base nos 4 pilares do processo de coaching de emagrecimento: atividade física, alimentação, saúde e sono. Observe agora as perguntas que constam na ferramenta. Primeira pergunta: você acha importante a realização de exames clínicos e laboratoriais periodicamente? Segunda pergunta: como você classifica a sua relação com os alimentos? Terceira pergunta: qual a sua relação com a prática de atividades físicas? E quarta pergunta: qual a sua relação com o seu sono? Cada uma dessas perguntas possui 4 alternativas e, ao final, é possível identificar qual nível de conscientização que prevalece no seu cliente. Apenas os clientes que se encontram predominantemente no nível consciente da solução estão dispostos a mudar os seus hábitos de saúde e aptos a um processo de coaching de emagrecimento. Caso seu cliente esteja nos níveis totalmente inconsciente ou consciente do problema, ele precisa buscar mais informações antes de iniciar um processo de coaching de emagrecimento. E é por isso que devemos utilizar as redes sociais para conscientizar as pessoas a mudar o seu nível de consciência. Recomendo que você faça postagens para todos os níveis, desde as pessoas que não têm conhecimento sobre o que é coaching de emagrecimento até quem busca os serviços de coaching. Após a pessoa ter conhecimento do seu nível de consciência e constatar que está no nível de consciente da solução e propensa a mudar os seus hábitos de saúde, é o momento de você avançar no processo de emagrecimento, apresentando o 4º passo, que é a jornada do coach de emagrecimento. Como eu falei anteriormente, o papel do coach de emagrecimento é na mudança de comportamento e antecede qualquer tipo de prescrição, pois somente quando a pessoa está consciente de todas as etapas e coloca na agenda suas metas, ela alcança o resultado. E o processo de coaching de emagrecimento é composto por 5 etapas que são sequenciais, com duração de 7 dias entre uma sessão e outra, onde sempre é aplicado uma ferramenta ou mais específicas em cada sessão e tarefas que o cliente deve fazer entre as sessões, com duração total de 28 dias. A primeira sessão é chamada de Consciente da Solução, onde o coach deve esclarecer sobre os objetivos e o processo de coaching de emagrecimento, investigar as expectativas e acordar um comprometimento do cliente com o coach no processo de coaching de emagrecimento e validar o início do processo de coaching de emagrecimento. É fundamental que o coach seja verdadeiro e nesta sessão ele deve validar com o cliente todo o processo. Somente as pessoas que estão 100% comprometidas, isto é, que querem mudar os seus hábitos de saúde, incluindo a prática de atividade física, alimentação e sono, estão aptas para o processo. Como sempre falo, é melhor você perder um cliente do que ter um cliente insatisfeito que vai falar mal de você. A segunda sessão é o sonhador e tem como objetivo conscientizar o cliente dos seus hábitos de saúde, apresentando recomendações de exames clínicos e laboratoriais, promoção de uma alimentação saudável, prática de atividade física e quantidade de horas ideal para dormir, e promover reflexão sobre a realidade do cliente em relação às diretrizes do Ministério da Saúde e Organização Mundial da Saúde, também conhecido como
Ponto A. E é fundamental que o coach não prescreva, em hipótese alguma, qualquer tipo de atividade física, dieta ou reeducação alimentar. O papel do coach é apresentar as diretrizes sobre cada um dos pilares do coach de emagrecimento, que é atividade física, alimentação, saúde e descanso ou sono. Agora, se você é um profissional de educação física ou nutricionista, deixe muito claro para o seu cliente quando você terá uma atuação como profissional da saúde e como será a sua atuação como coach de emagrecimento. A terceira seção é o planejamento, cujo objetivo é identificar quais alternativas o cliente possui para fazer exames clínicos e laboratoriais, ter uma reeducação alimentar e iniciar um programa de atividade física, definindo metas de curto, médio e longo prazo, também conhecido como ponto B, e criar uma agenda eletrônica compartilhada entre o coach e o cliente para elaborar o seu plano de ação. O foco desta sessão, como o próprio nome diz, é o planejamento, onde todas as intenções do cliente são transformadas em ações com datas específicas. A quarta sessão é o crítico construtivo, cuja finalidade é encontrar os pontos fracos e dar continuidade no planejamento. E incentivar o cliente também a dar continuidade no planner e diário fotográfico que é proposto na sessão anterior por meio do Instagram privado, incluindo fotos e vídeos dos seus hábitos alimentares e prática de atividade física. Lembrando que eventuais recaídas podem e vão acontecer durante o processo e na vida da pessoa. No entanto, o mais importante é o cliente aprender a dar continuidade no seu planejamento. Mais uma vez reforçando que é a importância do cliente ter controle de todo o processo. E a quinta e última sessão é chamada de consciente da mudança ou clareza, onde é avaliado a evolução do aprendizado do cliente nas últimas semanas em relação à manutenção dos seus hábitos saudáveis, ensinar para o cliente um novo método que vai ajudar na sua tomada de decisão, tendo autonomia nas suas escolhas, e por fim, encerrar o processo de coach, pois não existe coach eterno. Você percebeu que esta sequência não pode ser quebrada, pois somente assim conseguimos levar o nosso cliente do nível de consciente da solução para o nível de consciente da mudança ou clareza. Lembrando que o foco do processo de coach de emagrecimento é na busca pela autonomia, onde o cliente, em conjunto com o profissional de educação física e nutricionista, escolhe os exercícios e alimentos que ele mais gosta e não o que os profissionais acham que é melhor. Não interessa para o cliente fazer o que é mais eficiente, e sim o que ele está disposto a cumprir. E tudo isso é uma quebra de paradigmas, pois eu, como profissional de educação física, não aprendi desta forma. O foco da minha formação foi praticamente tecnicista e eu tive pouquíssimas disciplinas com foco comportamental. Já parou para pensar que tudo isso que é imposto para o cliente, existe uma grande probabilidade de haver desistência? Por isso, um processo de coach de emagrecimento sem falsas promessas, com passo a passo bem definido, é essencial para que o cliente busque a tão sonhada autonomia e uma vida mais saudável de forma consistente. Agora vou ser bem sincero. Tudo que eu falei até agora faz sentido para você? Você está convencido que para ajudar o seu cliente a emagrecer é fundamental ter a missão de dar foco primeiro no comportamento e deixar o seu cliente por conta própria tomar as suas próprias decisões? Você está disposto ou disposta a seguir esta mesma missão que eu, ajudando a transformar a vida das pessoas com foco no comportamento, sem falsas promessas, da forma correta, sem ser antiético? Eu criei um mapa de 5 etapas para você ser um coach de emagrecimento, transformando primeiro a sua forma de pensar, para depois transformar o nível de consciência dos seus clientes.
Na primeira etapa, chamada de conscientização, você vai aprender com mais profundidade o que é coaching, quais as competências para atuar como coach, o código de ética do coach, técnicas para aplicar durante as sessões, programação neurolinguística e gatilhos mentais. A segunda etapa é a descoberta, onde será feito o trabalho de marketing pessoal, o autoconhecimento, com foco no desenvolvimento de competências técnicas e comportamentais, incluindo alinhamento de missão, visão e valores. A terceira etapa é o planejamento. É aqui que você, como futuro coach de emagrecimento, vai aprender técnicas e ferramentas para gerenciar o seu tempo e também como estruturar o seu negócio com coach de emagrecimento e ser remunerado por isso. Quiçá viver exclusivamente como coach de emagrecimento. A quarta etapa é a metodologia exclusiva, com o detalhamento de todas as sessões do processo de coach de emagrecimento, incluindo todas as técnicas e ferramentas exclusivas. Lembrando que você poderá utilizar essa metodologia que é testada na íntegra com seus clientes ou fazer adaptações. E a quinta e última etapa é a estratégia, com passo a passo para fazer o funil de venda e divulgar os seus serviços nas redes sociais. Agora eu sei que você está pensando, Paulo, quanto custa isso? Mas antes de eu falar quanto custa, deixa eu comentar sobre a sua jornada dentro da formação em coach de emagrecimento. Eu quero que você veja agora se é para você ou não essa proposta. A primeira parte é assistir todo o conteúdo online que está disponível na plataforma Hotmart. A segunda parte é participar de 4 sessões de mentoria ao vivo, às segundas-feiras, com início no dia 19 de abril às 19 horas, horário de Brasília, com duração aproximada de 2 horas cada sessão. Lembrando que todo o conteúdo será gravado e também disponível na plataforma Hotmart. Em cada sessão será apresentado de forma profunda e detalhada cada uma das etapas do mapa da sua formação em coach de emagrecimento. No dia 19 de abril será abordada a etapa de conscientização e descoberta. No dia 26 de abril, abordada a etapa do planejamento, onde o foco é o business. No dia 3 de maio, será aprofundado a metodologia exclusiva do processo de coach de emagrecimento, inclusive com detalhamento de todas as ferramentas utilizadas durante a sessão. E a última sessão, no dia 10 de maio, o foco vai ser na parte de estratégia, do marketing digital. É uma sessão muito prática. Só que não para por aí. Você terá acesso a um arsenal de criativos, onde os melhores anúncios que eu postar durante o ano nas redes sociais, você terá acesso para ter como referência para os seus lançamentos nos processos de coach de emagrecimento. Participará também da comunidade exclusiva de coach de emagrecimento na plataforma Hotmart, com conteúdo semanal sobre coach de emagrecimento de forma organizada em uma única plataforma. Terá contato direto comigo pelo WhatsApp para tirar todas as suas dúvidas e esse é meu principal diferencial. E além disso, ao final da sua formação você vai receber um novo certificado com registro junto à BRAP Coach, que é a Associação Brasileira dos Profissionais de Coach. Pois o foco da minha formação é trabalhar de forma séria, com reconhecimento nacional. Enfim, esse é o mapa que eu criei para você ter uma formação séria em coach de emagrecimento. E você deve estar perguntando, quanto custa isso? Tudo isso poderia custar facilmente uns R$2.000 e é um preço justo e compatível com o mercado, principalmente com toda essa entrega. Até o final da pandemia, você pode ter certeza que esse produto tem que custar pelo menos R$1.500. Só que é o seguinte, como estamos em um momento de muita dificuldade financeira a nível global, eu vou criar uma condição para você. Você vai pagar R$497. Perceba que só a mentoria custaria R$1.000. Se você pensar que o arsenal de conteúdo custaria uns R$200,
mais o certificado com registro junto à Brapcoach, com valor aproximado de R$100, e o conteúdo do curso, aproximadamente R$ 997, além do contato direto comigo para tirar dúvidas pelo WhatsApp, com valor inestimável, você deveria pagar pelo menos R$ 1.797. São R$ 1.300 de desconto nesta turma. Lembrando que você tem garantia de 7 dias. Se você quiser, pode fazer a matrícula agora, e se não gostar, dentro dos 7 dias você terá o seu dinheiro de volta, sem qualquer tipo de questionamento. Então agora você tem duas opções. Ou vai fazer parte dessa turma e tenha todas as ferramentas para transformar a vida das pessoas e viver de coach, ou você continua em busca de uma alternativa para motivar os seus clientes e aumentar a sua renda. Agora você escolhe. Espero que você tome a melhor decisão. E se você tomou a decisão de fazer parte dessa turma, acesse coachparaemagrecer.com/inscrição e faça agora a sua matrícula. E me chama no WhatsApp. Eu vou fazer questão de dar as boas-vindas para você. Agora eu tenho um recado importante. Você que fez a inscrição neste treinamento vai receber um e-mail até segunda-feira para preencher uma pesquisa. E com esses dados, até o final da próxima semana, receberá um novo e-mail com o seu certificado de participação. Antes de finalizar, gostaria muito que você assistisse o resultado das minhas clientes, Edmeia Gonçalves e Adriana Bicalho. Eu só tenho a agradecer por você ter ficado até o final. Um forte abraço e fique com Deus. Edmeia, queria te fazer uma pergunta aqui bem direta. Falando da Edmeia antes de ter feito o curso de coach de emagrecimento e após, que resultados que você teve? Paulo, eu vou te contar uma coisa que você não sabe, acho que você vai ficar chocado. Eu já tinha feito um curso de coach de emagrecimento. Sensacional. Eu tinha sofrido muito porque não era aquilo que eu buscava. Eu já tinha feito outros cursos de coach, mas eu queria esse nicho, eu já tenho muito claro o meu nicho. Quando eu te encontrei, e já foi no online, você percebeu que você é uma pessoa extremamente perceptiva, que eu estava toda arredia. A qualidade do conteúdo mudou a forma, enfim, de eu me entregar no processo, porque eu já estava machucada de um processo anterior, desacreditada. O que eu digo para você, o que a Edmeia, depois de fazer o curso Coach de Emagrecimento com você, Paulo, eu acho que eu sou uma pessoa com um foco ampliado, uma cosmovisão. Eu consegui, apesar de ter foco no que eu queria, perceber melhor vários aspectos, não só das pessoas, mas do negócio, entende? Então, visualizar o coach de emagrecimento como uma oportunidade de servir profissionalmente com toda a ética que eu procurava. Eu encontrei em outras certificações, mas nessa eu gostei muito, que era o meu nicho, me fez me entregar, e daí fui para o wellness e a inteligência emocional, e não paro, não tem jeito, né? Claro. Mas assim, foi realmente para curar uma experiência que não atendeu minha expectativa, e foi para me impulsionar, né? Primeiro pelo profissional que eu encontrei ali. Não era um aventureiro dizendo-se Master Coach, sem sequer um currículo acadêmico. Então você investiu na sua carreira e você trouxe ciência, que é o que está faltando. Então, gente, cuidado com esses cursos. Não é o valor que vai dizer a qualidade do curso. É o conteúdo e quem desenvolveu a metodologia. Não é verdade? Então, o curso ele pode ser financeiramente viável ou não,
indiferente da sua disponibilidade financeira, ele pode ser bom ou não. Como você vai identificar isso? Como eu percebi. Primeiro, pela pessoa que ministrava. E eu realmente fiquei muito feliz de ver todas as suas habilidades ali expostas no currículo de uma forma muito clara. Eu fico feliz, né? Na época você era um doutorando, agora você já é um doutor. Sim. E no Brasil isso é uma grande vitória. E você fez isso ainda fora do Brasil. Então, parabéns. Segundo, porque apesar disso, você continua se entregando 6 horas por dia, você disse hoje. Apesar disso, eu percebi que você estava disposto a fazer outras entregas. A gente conversou algumas vezes, você falou, Edmeia, tenho esse projeto, eu quero fazer isso, eu quero investir isso. Aquilo mexeu comigo. Você nunca soube disso, estou falando agora. E desde então te sigo timidamente, na expectativa de sempre receber. E agora a mentoria veio para atender a minha expectativa. Obrigada, Paulo. Obrigada mesmo. Então, gente, eu sei que vocês não me conhecem, estou aqui falando para vocês pela primeira vez. Eu sou Adriana Bicalho, muito prazer. Então, eu vou falar rapidinho, tá, gente? Não vou demorar muito tempo, não. Eu comecei assim, eu tive uma empresa de distribuição de cosméticos, eu ministrava cursos e tal, gostava até disso, mas aconteceram algumas coisas que eu tive que parei a empresa. Aí fui trabalhar na área financeira de uma multinacional e, assim, foi a pior experiência, uma das piores experiências que eu tive na minha vida. Tá? Então, insatisfeita, saí da empresa e fiquei um bom tempo no limbo, vamos dizer assim. Fiquei fora do mercado. Aí, cheguei a prestar alguns concursos, cheguei a passar em alguns, mas não fui chamada. A gente sabe como é que funciona isso aqui no país, né? Em vez de chamar as pessoas, eles colocam estipulam 20 vagas. Se você passa além disso, eles preferem fazer um novo concurso do que chamar as pessoas que passaram, né? Mas, enfim. Aí veio a crise, aí eu pensei assim, meu Deus, o que será que eu posso fazer, né? O que eu vou fazer da minha vida? Aí eu lembrei, assim, que eu sempre tive uma identificação, né, com essa área da beleza. Eu sempre gostei muito de treinar, de malhar, né? Essa questão do corpo, sempre me preocupei muito com a questão do corpo. Aí me lembrei também que, na minha fase assim, de adolescente, eu cheguei a endócrino, eu tomei remédios manipulados para emagrecer, eu comprava tudo quanto era revista que eu via nas bancas, que tinham dietas, que tinham exercícios, né? Aquelas coisas das celebridades, enfim. E nisso eu comecei assim a pesquisar e vi que havia muitas mulheres, né, que já haviam tentado de tudo. Aliás, inclusive hoje a gente vê, o que mais a gente vê é proliferação de grupos, de páginas falando sobre emagrecimento, né, dando dicas, se achando expert ali no assunto. Mas, enfim, as pessoas já tinham tentado, já tinham ido para tudo quanto é lugar, já tinham feito várias dietas. E que estavam sofrendo porque não estavam conseguindo atingir, né, conquistar o objetivo delas de emagrecer. Então, eu pensei assim, como é que eu poderia ajudar, né, as pessoas sem ser dessa forma convencional, que é a forma das dietas, e ao mesmo tempo fazer disso uma profissão. E foi aí que depois de algum tempo, encontrei muitas coisas falando sobre coaching. Para mim era um universo que já estava sendo veiculado, né? Eu já escutava alguma coisa, já via alguma coisa na televisão mesmo, até mesmo nas redes, mas eu não sabia muito bem, de fato, o que era aquilo, né? E nessas pesquisas eu encontrei a formação do Paulo. Entrei em contato com ele, eu acho que logo de pronto que eu via, eu não me lembro se foi alguma coisa de anúncio, não me lembro. Mas só sei que eu entrei em contato com ele, que eu tinha algumas dúvidas, ele foi super solícito, né? Esclareceu todas elas e em pouco tempo eu já estava fazendo a formação, né? E, aliás, o que eu acho que foi de diferencial em relação a essa formação do Paulo é porque ela foi aplicada em mim, né? Foi aplicada diretamente em mim, que normalmente a gente não vê isso acontecer, né? Então eu passei por todo o processo de ponta a ponta, como se eu fosse a coach, como se eu fosse a cliente. Então, para mim, foi uma coisa diferente e me ajudou bastante a ver até alguns pontos meus mesmo, né?
E, assim, porque normalmente, quando a gente tem, na maioria das formações, a gente não tem isso, né? E o acompanhamento dele também, né? Semana a semana e fazendo todo o processo ali direitinho.